Vocês já devem ter reparado que nos últimos anos, alguns meses vêm sendo associados a cores. Começou com o Outubro Rosa, demos continuidade ao Novembro Azul. No mês passado falamos sobre Janeiro Branco. As cores e os meses são símbolos de campanhas de conscientização. De forma geral, elas são associadas à prevenção e ao tratamento de alguma doença que afete a saúde e o bem-estar das pessoas. E um dos principais objetivos destas ações é alertar, através da difusão de informações, como prevenir, tratar e também diagnosticar determinadas doenças. E por que não pensar sobre aspectos relacionados à saúde mental destes pacientes? Pensando nisso, farei uma série de vídeos onde conversaremos um pouco sobre algumas destas campanhas. E neste mês de fevereiro temos duas campanhas, Fevereiro Roxo e Laranja. Hoje falaremos sobre a campanha Fevereiro Roxo, que tem por lema deste ano: se não houver cura, que no mínimo haja conforto. Meu nome é Renata Cantamessa, eu sou psicóloga do espaço Bem Viver Psi e eu te convido. Vamos construir juntas? A campanha Fevereiro Roxo foi criada em 2014 em Minas Gerais. E essa campanha promove a conscientização sobre 3 doenças de grande incidência na população mundial: o lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer. Embora essas doenças sejam bastante diferentes em termos de causas, sintomas e as formas de manifestação, elas têm em comum o fato de serem incuráveis. Existem tratamentos, mas não há cura definitiva ainda. O principal objetivo do tratamento é controlar os sintomas para que os pacientes tenham mais qualidade de vida. Desta forma, quanto mais ágil for o exame e diagnóstico e tão logo se inicia o tratamento, maiores são as chances de retardar o avanço destas doenças. E a nossa conversa de hoje será específica sobre o lúpus eritematoso sistêmico, conhecido popularmente apenas como lúpus, que é uma doença inflamatória de origem autoimune que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, tais como pele, articulações, rins e outros órgãos. Afeta mais as mulheres que os homens e mais adultos jovens que crianças e idosos. No Brasil, as estimativas indicam que existam cerca de 65 mil pessoas com lúpus, sendo a maioria mulheres. Acredita-se assim que 1 a cada 1.700 mulheres no Brasil tenham a doença. Uma doença autoimune é uma condição que ocorre quando o sistema imunológico ataca e destrói tecidos saudáveis do corpo por engano. Dependendo do caso, alguns dos sintomas do lúpus podem acabar sendo semelhantes ao de outras doenças, como diabetes, artrite, e por isso é possível que o diagnóstico seja mais demorado, já que precisa ser feito o diagnóstico diferencial, ou seja, o médico precisa eliminar outras causas. Quando diagnosticado, o tratamento é diversificado e contém regras complexas que pode criar em algumas pessoas resistência à adesão ao tratamento. Agora falaremos um pouco sobre os sintomas do lúpus. Os sintomas podem surgir de repente ou se desenvolver lentamente. Eles também podem ser moderados ou graves, temporários ou permanentes. A maioria dos pacientes com lúpus apresenta sintomas moderados, que surgem esporadicamente em crises, nas quais os sintomas se agravam por um tempo e depois desaparecem. São alguns dos sintomas do lúpus: a fadiga, febre, dores nas articulações, rigidez muscular e inchaços, vermelhidão na face em forma de borboleta sobre as bochechas e a ponta do nariz. Afeta cerca da metade das pessoas com lúpus. Lesões na pele que surgem ou pioram quando expostas ao sol. Dificuldades para respirar, dor no peito ao respirar profundamente, sensibilidade à luz do sol, dor de cabeça, confusão mental, perda de memória, queda de cabelo, feridas na boca, desconforto geral, ansiedade, mal-estar. Outros sintomas do lúpus mais específicos dependem de qual a parte do corpo foi afetada. O cérebro e o sistema nervoso, geralmente quando são afetados, trazem como sintomas cefaleia, dormência, formigamento, convulsões, problemas de visão e alterações de personalidade.
No trato digestivo podem surgir dores abdominal, náuseas e vômito. No coração podem surgir ritmo cardíaco anormal ou arritmia. No pulmão, tosse com sangue e dificuldade para respirar. E na pele podem surgir coloração irregular e dedos que mudam de cor com o frio. Alguns pacientes têm apenas sintomas de pele. Esse tipo é chamado como lúpus discoide. Falaremos um pouco sobre os fatores de risco. Não se sabe por que o corpo começa a produzir esses anticorpos. Existe provavelmente uma associação de fatores genéticos, pois a doença é 9 vezes mais comum em mulheres do que em homens e ocorre em todas as idades, sendo mais prevalente entre os 20 e 40 anos de idade. Algumas pesquisas indicam ainda fatores hormonais, ambientais e infecciosos. Os hormonais, motivos de alta incidência no gênero feminino na idade reprodutiva, ambientais, com a exposição às radiações ultravioletas, e infecciosos pela estreita relação com algumas espécies de vírus. Os sintomas têm tendência a surgir desde o nascimento, porém, é comum que a doença só seja identificada vários anos depois dos primeiros sintomas, devido a uma crise de sintomas mais intensos após uma infecção ou uso de algum medicamento, ou até devido à exposição exagerada ao sol. Falaremos agora sobre tratamento. O tratamento do lúpus depende das manifestações clínicas e das alterações laboratoriais apresentadas durante o acompanhamento médico. Em geral, inclui o uso de medicamentos orientados pelo reumatologista, por uma dieta hipossódica, pelo uso de protetor solar e de hidratante, orientações sobre prática regular de atividades físicas, além de restrições quanto ao uso de bebidas alcoólicas e de tabagismo. Assim, sendo bastante diversificado e complexo, o tratamento do lúpus consiste em um conjunto de regras que demandam mudanças no comportamento do paciente, o que dificulta a adesão de alguns pacientes e muitas vezes contribui para ocasionar alterações emocionais nestes pacientes, prejudicando a qualidade de vida. Segundo Cal, Borges e Santiago, esses pacientes podem apresentar alterações neuropsiquiátricas, podendo desenvolver depressão durante a evolução da doença. Neri, Borba e Lutofu Neto sugerem que vários fatores contribuem para a depressão em uma doença como o lúpus, como os abalos emocionais causados pelo estresse associado à lida com a doença, os sacrifícios e práticas que o paciente deve manter e alguns medicamentos usados no controle da doença. Pesquisas têm demonstrado que é importante no indivíduo com a doença crônica ter conhecimento sobre a doença e sobre a justificativa para o seguimento das regras do tratamento. Mas a literatura também tem apontado que ter conhecimento não garante uma boa adesão, havendo necessidade de um indivíduo aprender a analisar as contingências que controlam o comportamento de seguir as regras. O trabalho multidisciplinar contribui como um facilitador na construção do processo do autocuidado experimentado pelo paciente. Um dos objetivos é ajudar o paciente a expandir o seu repertório comportamental e ensiná-lo a ser o seu próprio analista. Assim, o paciente pode aprender a analisar os custos e benefícios de seus comportamentos, a fim de construir novos repertórios comportamentais capazes de promover a sua qualidade de vida. É importante destacar que o apoio social e familiar é um suporte para lidar com a doença, um estímulo para o autocuidado e até mesmo para uma maior adesão ao tratamento instituído. O apoio de um profissional da área da saúde mental também é importante para dar o suporte necessário para o paciente e seus familiares. O envolvimento dos aspectos psicológicos no adoecer do paciente com lúpus foi evidenciado por diversas pesquisas, encontrando-se uma prevalência de depressão em 62% dos pacientes no ambulatório de reumatologia. Ansiedade e outras síndromes psiquiátricas também são comuns em pacientes com lúpus. Eu deixarei no final do vídeo referências bibliográficas onde vocês poderão encontrar as fontes de pesquisa.
O acompanhamento psicológico, independente da técnica utilizada ou da sua fundamentação teórica, pode trazer benefícios para o paciente no sentido de maior adaptação ao lúpus, melhora da depressão e ansiedade, redução da dor e agravamento da doença, além de mudanças significativas nos scores da autoestima e na qualidade de vida do paciente, e, portanto, pode ser uma ferramenta importante, capaz de auxiliar de forma significativa o trabalho da equipe médica e que reforça a importância do trabalho da equipe multidisciplinar atuando no tratamento do paciente com lúpus. O tema da campanha deste ano nos faz refletir sobre a necessidade desse autocuidado. Se não houver cura, que no mínimo haja conforto. Lembre-se, a sua vida tem valor, por isso, cuide-se. No próximo vídeo, continuaremos a falar sobre Fevereiro Roxo e abordaremos o tema fibromialgia. Até o próximo vídeo.